Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós queremos meditar nesta manhã no Salmo 89, versículo 14, que diz assim. Vamos ler só a parte A desse versículo, que diz assim: Justiça e juízo são a base do teu trono. Justiça e juízo são a base do teu trono. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o mesmo profeta viu o Senhor assentado sobre um grande trono. Trono nos fala principalmente de governo e realeza. No Salmo 93, versículo 1, diz que o Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como seus filhos, nós precisamos buscar o seu reino, o seu governo e o seu senhorio. Nessa passagem bíblica que nós lemos, vai dizer que justiça e juízo são a base do seu trono. Nós podemos entender claramente, sem nenhuma dificuldade, que justiça e juízo caminham juntos. São princípios inseparáveis, operam em harmonia. E o propósito é um só: estabelecer o reino de Deus na terra. Foi justamente por isso que Jesus falou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero que você grave essas duas expressões, reino de Deus e justiça. Eu quero que você grave porque reino de Deus e justiça também são inseparáveis, também caminham juntos. Quando a justiça se estabelece sobre uma pessoa, todos os benefícios do reino de Deus vêm sobre ela. É por isso que a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. O propósito da justiça é alinhar todas as coisas aos propósitos de Deus, que é estabelecer o seu reino. Eu acho que está muito claro para você que me ouve nesta manhã. Mas vamos repetir. O propósito da justiça é estabelecer o reino de Deus na terra. Este é o propósito de Deus, porque Deus quer o melhor para nós, e o seu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas, infelizmente, sempre vai haver oposição. O homem natural, que não conhece a Deus, odeia a justiça. Por isso, ele sempre vai se opor. Mas todos que se opuserem à justiça de Deus serão sentenciados, receberão o justo juízo do Senhor. Não há meio termo. Ou o homem aceita a justiça de Deus, que isso é possível através de Jesus, ou ele receberá o justo juízo. Não há outra alternativa, ou justiça ou juízo. E a justiça, o juízo só acontece por causa da justiça. Deus é justo. Ao longo dos anos, foram construídas estruturas de iniquidade no Brasil. Só não viu quem não quis ver. Mas as estruturas de iniquidade foram muitas. Elas foram sendo construídas na nossa nação. Como brasileiros, nós fomos rejeitando o reino de Deus. E com isso, nós fomos atraindo a ira, o juízo. E como igreja do Senhor não foi diferente. Quantas vezes nós rejeitamos o reino de Deus? E fomos construindo nossos próprios tronos, nossas próprias estratégias, nossos próprios reinos, o nosso reino particular. É isso que tem acontecido, infelizmente. Sem perceber, nós fomos rejeitando a justiça de Deus e começamos a atrair o juízo de Deus sobre nós. E agora não há outra saída. O caminho de volta ainda é o mesmo: arrependimento, confissão e conversão. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus fala, Ele não fala fazendo de conta, Ele não fala brincando. Quando Deus fala, é aquilo, é verdade absoluta. Se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados como igreja, os nossos pecados como família, os nossos pecados individuais, o nosso pecado como nação brasileira e vai sarar a nossa terra. Então, queridos, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de intercessão. Precisamos chorar aos pés do Senhor pela noiva do Cordeiro e pela nação brasileira. Se assim nós fizermos, nós veremos a cura para o Brasil através da nossa intercessão. E mais, logo após, e não está demorando muito, um grande avivamento espiritual vai acontecer em todo o território nacional. E este avivamento vai tocar todas as nações da terra. E o Brasil será um grande celeiro de missionários. É tempo de clamarmos, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de conversão, porque Deus tem um propósito perfeito para a nação brasileira. Deus quer levantar a noiva do Cordeiro no Brasil com grande poder e glória antes do arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, um ótimo dia, forte abraço e a paz do Senhor.